Você aí quer ganhar um PlayStation 4 de graça? Então se inscreva aqui no meu canal e siga a página do Na Trave lá no Instagram, pois quando eu chegar a 700 mil inscritos e ele chegar a 100 mil seguidores no Instagram, nós iremos sortear um Play 4 para um de vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Em pleno século XXI, na era da tecnologia, mesmo com todo o conhecimento e a evolução do ser humano, infelizmente, o racismo ainda existe. Então, por conta de tudo o que está acontecendo, eu decidi trazer este vídeo mostrando alguns dos momentos de racismo mais tristes que já aconteceram no futebol. Sente-se, se acomode e venha comigo. Um dos maiores clássicos do futebol português e do mundo também, com certeza, é o entre as equipes Benfica e Porto. No entanto, em 2012, em um jogo entre esses dois times, logo no início da partida, quando o brasileiro Hulk recebeu a bola, uma parte da torcida do Benfica começou a imitar os sons de um macaco para atingir ele. Mas, poucos segundos depois, Hulk calou a boca desses torcedores racistas ao fazer esse golaço, mandando uma paulada com a sua canhota. Um dos jogadores mais amados pelas pessoas e respeitados também por tudo que conquistou é o atacante camaronês Samuel Eto'o, que fez muita história no Barcelona ao lado de Ronaldinho e de outras lendas. Mas foi no time espanhol que Eto'o também acabou passando por alguns momentos terríveis. E um deles foi quando o jogador estava sofrendo tanto racismo por parte da torcida do outro time que ele, com razão, quase abandonou a partida. Que cena lamentável, meus amigos. Um lugar que episódios racistas não são tão raros de acontecerem, certamente é no futebol italiano. E o atacante Ken é a prova disso. Na temporada passada, em 2019, o jovem italiano Ken, da Juventus, marcou um dos gols da vitória contra o Cagliari. Porém, quando ele decidiu comemorar o gol bem na frente da torcida rival, Ken acabou ouvindo vários insultos racistas, o que revoltou seus companheiros e jogadores do mundo inteiro. Ao longo da história, nós já vimos muitos jogadores brasileiros sofrerem essa coisa abominável que se chama racismo quando foram jogar na Europa. No ano passado, não só o jogador Tyson, como também o jogador Dentinho sofreram racismo em uma partida do Shakhtar. É bem nítido a dor que eles sentiram ao serem ofendidos. Tyson, por incrível que pareça, ainda foi expulso por ter feito esse gesto e chutado a bola em uma parte da torcida que o estava vaiando. Como eu acabei de falar, pessoal, tá aí mais uma prova de que a Itália é palco de um dos momentos mais desprezíveis do futebol. Em 2013, quando o atacante Kevin Prince Boateng era jogador do Milan, nem mesmo em um jogo amistoso ele conseguiu escapar dos gritos racistas da torcida do outro time. Assim como Tyson, ele também explodiu e chutou a bola na direção da torcida que o estava ofendendo. Por conta disso, o jogo teve que ser parado. O Brasil é um dos países mais diversificados que existem. Uma grande parte da nossa população é negra, mas, mesmo assim, algumas vezes esses episódios racistas ainda acontecem. Um dos mais memoráveis foi quando o goleiro Aranha do time do Santos foi muito ofendido pela torcida do Grêmio, que simplesmente o chamou de... Bem, acho que vocês já sabem do que ele foi chamado apenas vendo o que essa torcedora ridícula falou. Quanto mais eu pesquisava para fazer este vídeo para vocês, sinceramente, pessoal, mais eu ficava triste em ver como o racismo ainda pode existir. Neste ano aqui, de 2020 mesmo, o jogador Marega, do time do Porto, depois de ter passado uma boa parte do jogo tendo que aguentar a torcida do Vitória de Guimarães, o provocando, decidiu abandonar a partida. Mesmo com os jogadores do seu time e do outro pedindo para ele ficar, Marega, arrasado, deixou o campo. Mais uma vez temos um jogador brasileiro sofrendo racismo na Europa. Como eu já disse, já não é a primeira vez que vemos um brasileiro passando por isso no futebol europeu. O jogador Yuri do time ucraniano Zoria Luhanski estava sendo chamado de macaco e ouvindo uma parte da torcida imitando um. Mas Yuri se vingou da melhor forma possível, pois nesse jogo o brasileiro fez esse golaço e, na comemoração, ele imitou um macaco como resposta à torcida racista. Esse daqui não tem como esquecer, galera. Em 2011, em um clássico entre Liverpool e Manchester United, o lateral Evra do Manchester disse que Suárez havia o chamado de negro. No reencontro dos dois, quando os jogadores estavam se cumprimentando, Suárez não deu a mão para Evra, o que revoltou o lateral esquerdo. Por fim, Suárez acabou sendo punido e pegou 8 jogos de gancho, ficando um bom tempo sem jogar.
Um dos jogadores que mais sofreu com racismo ao longo de sua carreira, infelizmente, é o craque italiano Mario Balotelli. No final do ano passado, mesmo Balotelli sendo um jogador italiano, ele se revoltou após ser vaiado e ofendido pela torcida do Verona. E ainda quase foi embora da partida. Ele acabou ficando, mas os torcedores do Verona mal sabiam que o atacante iria calar a boca deles após fazer esse golaço no ângulo. E obviamente que eu não poderia deixar de fora esse episódio inesquecível do Daniel Alves, que fez o mundo inteiro se solidarizar com o brasileiro. Em 2014, quando o Barcelona viajou para jogar contra o Villarreal, em um momento do jogo, uma banana foi jogada na direção de Dani, que estava prestes a cobrar um escanteio. Porém, o craque fez o que ninguém esperava. Daniel simplesmente comeu a banana, e isso, além de ser uma resposta aos racistas, mostrou a grandeza desse jogador fenomenal. E pra gente finalizar, meus queridos e minhas queridas, eu deixei por último o acontecimento que nós veremos agora, porque essa é uma das melhores vinganças da história. O jogador Henry teve a coragem de ser racista com o jogador Zokora bem na frente do juiz. Quando os dois se reencontraram, finalmente, primeiro Zokora evitou cumprimentar Henry antes do jogo começar. Mas a sua vingança final aconteceria neste lance, quando Zokora mostrou a Henry que ser racista pode custar muito caro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para me ajudar. E se você for novo aqui no canal, então já se inscreva, pois aqui no Capellini Futebol você encontra o melhor conteúdo sobre futebol. Queria pedir também, pessoal, para vocês me seguirem lá no meu Instagram. É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Eu os aguardo no próximo vídeo. Tamo junto!